Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos ver as leis divinas ou natural. É o nosso tema de hoje. Que lá, esse caracteres da lei natural, está lá nesse livro magistral que é o Livro dos Espíritos, que eu chamo sempre vocês a leitura, lembra? E ele está lá na parte terceira, das leis morais, e essa correlação direta com os ensinamentos maiores trazidos pelo Mestre Jesus e que encontram consubstanciado lá no seu Evangelho. Nós vamos ver que lá no Livro dos Espíritos, de 1857, nós temos a parte primeira, que são as causas primárias. Depois nós temos a segunda parte, que são o mundo dos espíritos. A terceira parte, que é essa que nós vamos ver, que são as leis morais. E a quarta parte, que são as esperanças e consolações. Essa causa primária, que nós vamos ver que está na primeira parte, vai dar origem ali a Gênesis, em 1868. Lá do mundo dos espíritos vai dar o Livro dos Médiuns, em 1861. Essas partes morais vai dar o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. E lá as esperanças e consolações, que é a quarta parte lá do Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, lá em 1865, só para nós recordarmos isso. Então, é no capítulo 1º da parte terceira, encontramos a lei divina e a lei natural. Lei, essa lei que nos rege e tal derivam, todas as demais leis, demonstrando então a sabedoria, a inteligência suprema de quem criou, todas essas leis, bem como a infinita justiça e amor para todas as criaturas. Nós vamos ver bem isso aí nessas leis morais. Então, umas questões para nós pensarmos. Por que conhecer as leis naturais? Por que nós devemos conhecer as leis naturais? Em que elas modificam a nossa vida? Como é que elas podem modificar a nossa vida? Por que nos preocupamos com a prática do bem? Todos nós aqui que entendemos um pouquinho, bem pouquinho aí das leis, tentamos aí conhecê-las, nós vamos ver a importância aí da prática do bem. Por quê? Por que é importante? Então, noção de lei. Lei significa norma, preceito, princípio, regra, obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Leis. E lei natural? Lei que é conduzida pela luz natural da razão, como é derivado da natureza das coisas, que procede de Deus como autor da natureza, a que governa a atividade do homem para o seu último fim natural, o seu fim último natural. Então, jus naturae, direito natural, Lei natural. Então, na antiguidade, nós vamos ver que Sócrates e Platão falavam que o homem devia agir de acordo com a sua consciência. Olha, já Sócrates e Platão já falavam isso, que o homem deve agir com a sua consciência. E lembrando, que é a nossa consciência que vai nos cobrar realmente, a nossa consciência. Lá na Idade Média, Santo Tomás de Aquino fala de uma lei eterna, proveniente do próprio Deus. Santo Tomás de Aquino, filósofo lá da Idade Média, um filósofo da Idade Média lá, cristão católico, Santo Tomás de Aquino. Depois, na Idade Moderna, Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, em suas obras específicas, deixam entrever os aspectos preciosos da lei natural. Então, eles citam, esses filósofos, a lei natural. Então, essa doutrina dessa lei, ela é imanente. Nós vamos ver a ordem da natureza, ela expressa os caracteres das coisas reais. Ela imposta uma existência necessária de estar relacionada com as outras. Ela é mera observação parcial, aqui a lei é meramente descritiva. E a interpretação convencional, devemos estudar os fatos e inferir novas leis. É o que nós devemos fazer. Entender aí que tem inúmeras leis. Nós vamos estudar aqui essas leis, são 10 que nós vamos ver aqui.
as leis que estão lá no livro, mas existem outras leis que nós vamos falar aí conforme o nosso estudo vai avançando, tá? Existem outras leis, né, que não estão ali, mas são outras leis. Então, Deus, vamos lembrar, Ele é o autor dessas leis e elas são eternas e imutáveis. Imagina se ela mudasse, que coisa que ia acontecer, né? Essas leis, elas são feitas por Deus, né? Coloca Deus essas leis que regem o universo, tanto o físico quanto o moral, e elas são eternas e são imutáveis. Nós temos as leis físicas, da matéria, da ciência, né? Lei da gravidade, lei da eletricidade, várias leis, né? Magnetismo, várias leis que nós temos da ciência. Nós temos as leis morais, que são a relação com Deus e os seus semelhantes, são as leis morais. Então, é a unidade e a universalidade, nós vamos lembrar disso. Então, a lei natural, ela informa a doutrina espírita, é a lei de Deus, é a única lei verdadeira e indispensável à felicidade do homem, porque ele indica o que fazer, essa lei, o que fazer, o que não deve fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sofremos, somos infelizes, vamos sofrer, né? Quando nós seguimos as leis de Deus, nós vamos buscando aí a felicidade, né? É isso que realmente acontece, é uma lei. A gente vai entender o que fazer e o que não se deve fazer. Todos os fenômenos físicos e espirituais regem-se por leis soberanamente justas e sábias, seja no mundo, seja fora dele e em todo o universo. Então essas leis, elas são muito sábias, são feitas logicamente por Deus, né? Esse ser soberanamente justo e bom, perfeito, imutável. Lembra lá as características, os atributos de Deus? Pois é. Lá na questão 616, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhe proibiu? Será? Deus, ele não se engana, presta atenção. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis por serem imperfeitas. Nossas leis, elas mudam com o tempo, as leis humanas mudam com o tempo. Quando o homem vai se aprimorando, vai melhorando as suas leis, né? As de Deus, essas são perfeitas, as de Deus são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, lembra que elas são eternas e imutáveis? São leis perfeitas, as leis de Deus. Do homem, não. Do homem, nós temos leis aí muito imperfeitas, a gente pode ver aí toda hora isso, né, na nossa volta. Então, na 617, as leis divinas, que é o que compreende no seu âmbito, concerne alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral? Será que a lei, alguma outra coisa? Todas da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. O sábio, né? Os cientistas, por exemplo, vão estudar as leis físicas, né? E o homem de bem é aquele que estuda e pratica as da alma. Então, dado é ao homem aprofundar umas e outras, será que é dado ao homem? É, mas em uma única existência não lhe basta para isso. Nós vamos ver que nós vamos, através das nossas existências, várias existências, reencarnações, é que nós vamos nos aprofundando nessa lei, né? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então nós temos as leis físicas e temos as leis morais. Na questão 618, são as mesmas para todos os mundos as leis divinas? Será que as leis são as mesmas para todos os mundos? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo
e adequada ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então vai depender ali daqueles seres que habitam, né? Ali, dependendo do progresso desses seres, né? Dos espíritos que ali habitam. Então, conhecimento da lei divina ou natural. A ciência vem se dedicando exclusivamente ao estudo dos fenômenos do mundo físico, suscetíveis de serem examinados pela observação e experimentação, deixando a cargo das religiões o trato das questões espirituais. Então, com o avanço científico nos últimos séculos, principalmente no século XIX, começou a haver uma guerra entre ciência e religião. Então, nós vamos parar por aqui, voltando na próxima aula e continuando com esse estudo. Vão lendo lá o Livro dos Espíritos, lá no livro 3, né? As leis morais, tá bom, gente? Bons estudos!